Não existe nada mais misterioso ou assustador do que quando uma pessoa desaparece. Só que ainda mais estranho é a forma como algumas pessoas que desapareceram há anos de vez em quando reaparecem. De brotar no meio de uma colina, a emergir de dentro de uma privada. Peguem os seus equipamentos de Sherlock Holmes, porque vamos investigar alguns locais improváveis onde pessoas foram encontradas. Steven Kubacki. Em 5 de maio de 1979, Steven Kubacki, de 23 anos, acordou em uma colina coberta de grama em Pittsfield, Massachusetts. Ele estava usando uma camiseta de maratonista e, ao seu lado, havia uma mochila cheia de mapas e placas de pedido de carona para diversas cidades ao redor do país. Por mais chocado que Steven tenha ficado, a verdade é que seu nome constava na lista nacional de desaparecidos há mais de um ano. Steve não tinha lembrança alguma de como que ele parou em Pittsfield. Na verdade, ele não tinha lembrança alguma do que aconteceu com ele nos últimos 14 meses de sua vida. Steven conseguiu achar o caminho até a casa de sua tia, nas redondezas. E assim que chegou, descobriu que seus amigos e familiares já haviam se conformado que nunca mais o veriam. Eles contaram pro rapaz que ele desapareceu depois de ter saído sozinho em uma viagem para esquiar no Lago Michigan, em 20 de fevereiro de 1978, a mais de 1.100 quilômetros de Pittsfield. O único vestígio deixado por Steven foi uma trilha de 183 metros de pegadas na neve, encontrada por investigadores locais, e que terminava na beira do lago. Por isso eles acharam que ele havia entrado nas águas geladas e nunca mais voltou. Muitos culparam o desaparecimento de Steven ao algorento Triângulo de Michigan, uma região onde acontecem diversos casos de desaparecimentos misteriosos, em que barcos e aviões simplesmente sumiam do nada. Pouco depois do ocorrido, Steven disse à imprensa que pretendia refazer os seus passos para tentar entender o que aconteceu. O mais estranho, no entanto, é que Steven não quis falar sobre suas descobertas, sobre o seu desaparecimento para ninguém até hoje. Será que ele levou adiante a ideia de refazer os seus passos? E se ele fez isso, o que será que ele encontrou, que o levou a manter silêncio por tantos anos? Papai Noel, só que não. As chaves têm um jeitinho misterioso de entrar em lugares estranhos sem dar explicação. Mas nosso próximo caso é sobre o dono dessas chaves. Em Tucson, no Arizona, um chamado estranho chegou ao corpo de bombeiros em outubro de 2016. Parecia que um gemido estranho vinha da parede de uma casa no subúrbio. Quando começaram a investigar, logo os bombeiros se depararam com uma cena inusitada dentro da chaminé da casa. Foram necessários 3 bombeiros para tirar a fonte dos gemidos de dentro das paredes. Era o proprietário da casa, coberto da cabeça aos pés com uma espessa camada de fuligem. Não dava nem para diferenciar o rosto, cabelo ou roupas. Parece que esse Papai Noel magricela teve a brilhante ideia de descer pela chaminé de sua casa, depois que ele perdeu as chaves da porta. E parece que não deu certo. Mas nem todos que tiveram essa ideia têm intenções inofensivas. No começo da madrugada de 8 de janeiro de 2022, um jogador de Silver Springs, Maryland, acordou com um misterioso ruído que parecia vir de dentro da casa. Após chamar a polícia, os agentes chegaram por volta das 3h30 da manhã, mas não encontraram nada, e então foram embora. Tudo parecia perfeitamente normal, mas às 4h30, os barulhos começaram de novo, só que de dentro das paredes da casa. Tinha alguma coisa viva ali, e quando a polícia voltou, conseguiram identificar que os grunhidos vinham da parede acima da lareira. Dando uma espiada na chaminé, os agentes ficaram chocados ao descobrir uma pessoa presa ali dentro. Foram necessários 24 bombeiros e quase 2 horas, já que eles tiveram que remover com muito cuidado, tijolo por tijolo, até finalmente revelar o invasor, que ficou preso na chaminé enquanto tentava invadir a casa. Seu plano literalmente virou fumaça. E assim que ele foi libertado, ele acabou sendo preso mais uma vez. Procurando Fritz. Em 2 de fevereiro de 1965, Suzanne Peika, de 21 anos, encarava incrédula um homem que estava na sua frente, numa estande de arqueirismo em uma feira de esportes. Diante de seus olhos, enquanto mirava em um dos alvos, estava um homem que era idêntico ao seu tio chamado Larry Bader. Mas como que isso era possível? Seu tio Larry estava morto há 7 anos. A bizarra saga começou em 15 de maio de 1957, quando Larry Baden, com 30 anos, alugou um barco de 4,20 metros e partiu para o Lago Erie, cerca de 112 metros de sua residência, em Akron, Ohio. Na manhã seguinte, o barco foi encontrado na margem de Perkin Beach, em Lakewood. Embora não houvesse sinais de que o barco tivesse sofrido avarias, os coletes salva-vidas estavam todos a bordo, o tanque de gasolina cheio, mas não havia nenhum sinal de Larry. Ele havia ignorado o alerta de tempestade, e a guarda costeira alegou que seria impossível que alguém sobrevivesse às violentas correntes, sem o auxílio de um colete salva-vidas. A situação não parecia nada favorável. Depois de 2 meses de busca, já não havia mais esperança de encontrar Larry Bader, e em 1960, ele foi legalmente declarado morto. De volta à convenção de esportes, em 1965, Suzanne confrontou o homem que ela achou ser o seu tio. Assim como Larry, ele também era um arqueiro habilidoso, mas negou firmemente qualquer conexão, afirmando que nunca ouviu falar de nenhum Larry Bader. Ele disse que seu nome era John Fritz Johnson, um apresentador de televisão na rede KETV, em Omaha, Nebraska, que ficava a quase 1.300 quilômetros da casa do vendedor de panelas, Larry, em Akron. Mesmo assim, Suzanne não desistiu e pediu uma análise das impressões digitais. Perplexo com o pedido,
John achou que não tinha nada a esconder, então foi adiante para provar que sua suposta sobrinha era simplesmente maluca. Mas no enredo mais estranho que qualquer ficção, as impressões digitais de Fritz correspondiam precisamente àquelas encontradas nos registros militares de Larry Bader. Parecia que ele realmente era o tio de Suzanne, há muito perdido, de volta dos mortos. Assim que foi encontrado, vivendo sua nova identidade, Larry tinha 37 anos de idade e havia desaparecido há 7 anos. Mas ele afirmava que não tinha absolutamente nenhuma lembrança de sua antiga vida. Na verdade, Larry parecia ter absorvido de alguma forma memórias inventadas de sua infância como Fritz Johnson, que remontavam a mais de 30 anos, incluindo detalhes como ter crescido em um orfanato. Ele não reconheceu sua esposa Mary Lou e nem seus filhos, e na verdade ele até se casou com outra mulher durante sua vida nova como Fritz. Para piorar, Larry entrou sem saber em uma pilha de problemas legais, incluindo seu duplo status de casamento, sem falar no dinheiro do seguro de vida que havia sido pago à sua esposa viúva. Larry foi confrontado com muitas perguntas que ele nunca foi capaz de responder, já que outra reviravolta chocante iria acontecer. Apenas um ano após a sua identidade ter sido descoberta, Larry morreu repentinamente em 16 de setembro de 1966. A principal teoria é que a perda de memória de Larry foi provocada por um tumor, que tinha sido removido atrás de seu olho em 1961. Que acabou reaparecendo, causando sua morte. No entanto, algumas pessoas teorizam que ele pode ter fingido essa perda de memória, numa tentativa de fugir e começar uma outra vida. No entanto, no fim das contas, a morte prematura de Larry fez com que a pergunta "será que ele realmente tinha amnésia ou era só um impostor?" nunca fosse respondida. Ralo abaixo. Quando Christine Neves acordou subitamente por gritos na madrugada de 21 de julho de 2011, ela nunca poderia ter adivinhado o que era. Olhando pela janela, Christine viu 2 pernas aparentemente desencarnadas, batendo sem controle sob a luz do poste da Hail Aloha Ways, em Ceres, na Califórnia. Quando os policiais chegaram ao local, descobriram que as pernas agitadas estavam presas a um indivíduo muito bêbado, que ficou preso pela cabeça em um bueiro de chuva. Tratava-se de Jared Medeiros, de 21 anos, que tinha ficado preso ali por 40 minutos, antes que Christine escutasse os seus gritos de socorro. Jared tinha tentado pegar o seu telefone, depois de deixá-lo cair por acidente, e ficou preso em seu torpor de bêbado. Mas ele não foi o único a passar por uma situação ridícula, cheia de água e sujeira. O Corpo de Bombeiros norueguês recebeu uma chamada para resgatar alguém preso em um banheiro público, em agosto de 2016. No entanto, quando chegaram, parecia que não havia ninguém por lá. Até que os bombeiros viram um par de mãos agarrando a beira do vaso sanitário e os gritos de alguém preso dentro do próprio vaso. Esse acidente sanitário aconteceu quando esse homem preso tentou recuperar o seu telefone, que havia caído no vaso. Felizmente, ou infelizmente, esse sanitário em particular não estava conectado a um esgoto, e era praticamente um buraco aberto em cima de um reservatório, que era limpo apenas uma vez por ano. Acho que não é necessário dizer que lá embaixo estava bem desagradável. O homem foi resgatado após passar 1 hora aguardando atolado até os joelhos em cocô, cujo cheiro também deixou coberto de seu próprio vômito. Como ele conseguiu escorregar pelo vaso sanitário é uma pergunta para a qual nunca teremos uma resposta. Mas essa com certeza é uma coisa que eu definiria como uma situação de merda. Chamando o Dr. Bates. Ir embora e deixar sua vida para trás não parecia ser uma coisa que Dr. Bates faria. Quando ele desapareceu em 1902, a vida de William Horatio Bates estava no topo. Ele era um homem rico e um médico altamente respeitado em Nova York. E mesmo assim, um dia ele desapareceu. Tudo o que ele deixou para trás foi uma mensagem encriptada para sua esposa, dizendo que ele foi viajar a negócios. Sem qualquer sinal de vida, os sócios e a esposa de Bates começaram a perder as esperanças. Até que 6 semanas depois, uma carta misteriosa chegou, informando que um homem com a mesma descrição que Dr. Bates vivia em Londres. Por mais que parecesse impossível, Dr. Bates estava vivo e trabalhando como auxiliar de medicina no Charing Cross Hospital, a mais de 5.600 quilômetros de onde ele havia desaparecido. O hospital afirmou que Bates chegou até lá como paciente e conseguiu emprego depois de se recuperar de uma doença desconhecida. Dr. Bates emagreceu e ficou com os olhos fundos e contou aos médicos que ele havia passado fome nas semanas anteriores, até que chegasse ao hospital. Tudo isso, obviamente, pareceu muito estranho, ainda mais porque Bates tinha uma conta bancária recheada nos Estados Unidos e poderia ter levado uma vida bem luxuosa em Londres, em vez de ter que viver essa situação bem precária. Assim que ouviu a notícia, a esposa de Dr. Bates fez a longa viagem de travessia do Atlântico até a Inglaterra. Embora a senhora Bates estivesse empolgada com o fato de seu marido ter sido encontrado, infelizmente, o alegre reencontro que ela havia imaginado não aconteceu. Na verdade, quando ela finalmente encontrou seu marido mais uma vez, ele não esboçou absolutamente nenhum sinal de que a conhecia, afirmando que ela era uma estranha. Veja bem, quando o Dr. Bates reapareceu fisicamente, toda a memória de sua vida anterior havia aparentemente desaparecido, sem deixar rastro. Muitos dizem que Bates sofreu um grave surto de fuga dissociativa, um tipo de amnésia na qual uma pessoa perde as memórias pessoais importantes e precisa reconstruir sua vida sobre uma identidade recém-adquirida, preenchendo os espaços em branco conforme vão vivendo. No entanto, considerando o quanto o novo Dr. Bates estava determinado a fugir de sua estranha esposa, também é possível que esse ato de desaparecimento tenha sido exatamente isso, apenas um ato. Em 1993,
Richard Hoagland desapareceu de forma inexplicável, deixando para trás sua segunda esposa e seus 2 filhos. 2 décadas depois, descobriram que Richard tinha fugido para começar uma nova vida, com um nome falso, em vez de ter que passar outra vez pelo processo de divórcio. Então, será que Dr. Bates tomou essa mesma atitude egoísta? O Dr. Bates nunca mais voltou para sua esposa e continuou sozinho em sua carreira como famoso oftalmologista. Habilidades que ele convenientemente ainda se lembrava. Problemas de memória ou problemas conjugais? Diz aí nos comentários abaixo o que você acha. Menina das Cavernas. Em agosto de 2016, o youtuber Exploring with Josh e seus amigos estavam visitando as Ape Caves, no Monte St. Helens, em Washington. Eles estavam caminhando por intermináveis cavernas estreitas para ver até onde conseguiam chegar, mas eles não se deram conta de onde estavam se metendo. Enquanto subiam por uma passagem estreita, as lanternas dos exploradores de repente iluminaram uma cena que parecia realmente impossível. Escondida por dentro de um dos túneis escuros da caverna estava uma garota. Ela não tinha lanterna, mas depois de localizar os seus pais em outro ponto da caverna, Josh e seus amigos felizmente reuniram a família. Enquanto o motivo da garota ter vagado pela escuridão da caverna ficou sem resposta, foi realmente um milagre que Josh e seus amigos tenham conseguido encontrá-la em uma das centenas de cavernas espalhadas pelos quase 4 quilômetros de extensão dos Ape Caves. Se ele e sua equipe não tivessem encontrado a garota, ela provavelmente teria se juntado às muitas almas perdidas do mundo que nunca foram encontradas. Thorpe Teletransporte. O mistério de Anna Thorpe, ou Criança Teletransporte, começou em 4 de maio de 1950. Anna brincava no jardim de sua casa em Dunbar, Pensilvânia, por volta das 11h30, mas quando sua mãe ouviu a garota soltar um grito estridente, ela correu para fora e percebeu que sua filha de 2 anos tinha desaparecido. No segundo dia de desaparecimento, havia 400 pessoas procurando, e quando a informação de que ela havia sido encontrada foi anunciada, a reação foi uma mistura de alívio e confusão. Anna foi encontrada sentada em um gramado, que em si não é tão sinistro, mas o mistério era realmente como que ela chegou naquele lugar. Para chegar até lá, Anna, que tinha apenas 2 anos de idade, teria que ter caminhado mais de 3,2 quilômetros e atravessado diversas cercas de arame farpado. A polícia ficou sem entender como que ela conseguiu passar pelas diversas cercas, e a única explicação lógica é que, na verdade, ela foi colocada ali. Apesar da polícia dizer que não encontrou evidências de qualquer coisa suspeita acerca do reaparecimento de Anna, a teoria mais aceita é que ela tinha sido sequestrada e depois abandonada. Isso explicaria o grito que sua mãe ouviu, e considerando que Anna parecia bem assustada com a aproximação dos socorristas, é lamentavelmente possível que ela tenha sido maltratada pelos estranhos, que teoricamente a levaram. No entanto, considerando que ela foi encontrada sã e salva e sem ferimentos, a pergunta a respeito de como foi que ela parou ali, em um lugar tão improvável, nunca foi respondida. Mas Anna não foi a única criança a aparecer em um lugar totalmente improvável. Com apenas 2 anos de idade, Rowan Griffin desapareceu inexplicavelmente em Richmond, New Hampshire, em uma festa de família na casa de sua avó. Por volta das 15 horas do dia 9 de outubro de 2010, Rowan foi visto correndo atrás de um gato do lado de fora da casa. Mas depois disso, ele simplesmente desapareceu. Quando os sapatos da criança foram encontrados, jogados perto do local da festa, às 2 da manhã, as coisas não pareciam bem. No entanto, as equipes de busca acabaram ouvindo gritos distantes, vindos de um pântano próximo, o que levou a uma imagem realmente desconcertante. Lá no meio do pântano, a 4,8 quilômetros da festa, da qual havia desaparecido, as equipes de busca avistaram Rowan, assustados e com os lábios azuis, com seus braços e pernas enrolados ao redor de uma árvore, pendendo sobre a água. A única maneira dos socorristas chegarem ao garoto era passando através das águas pantanosas. Ninguém conseguia entender como o pequeno garoto de 2 anos de idade havia acabado tão longe da margem, sem se preocupar com nada. O garoto estava ileso, então autoridades não investigaram melhor o incidente, deixando sem resposta a questão de como que ele chegou lá. Será que ele realmente ficou perambulando, evitando de alguma forma se afogar? Ou foi levado por uma pessoa com más intenções? Ou talvez alguma criatura totalmente sinistra nas profundezas do pântano? Imagens parecidas com essa escultura em um pântano no condado de Wicklow, Irlanda, me vêm à mente. Mas diz aí o que você acha nos comentários. Gabriel Narri. Como nos casos de Rowan e Anna, cerca de 75% das pessoas que desaparecem são encontradas nas primeiras 24 horas após o desaparecimento. Mas no caso da próxima pessoa desaparecida, eu não tenho certeza do que é mais improvável, onde que ele foi encontrado ou quanto tempo ele ficou desaparecido. Em 22 de janeiro de 1987, um carro abandonado apareceu próximo a uma estrada, não muito distante de Sydney, na Austrália. O carro pertencia a Gabriel Narri. O homem havia desaparecido no dia anterior, ao voltar para casa para almoçar. Mais de 20 anos depois do desaparecimento de Gabriel, foi realizado o inquérito final para que ele fosse legalmente declarado como morto. Entretanto, 2 semanas antes do inquérito ser finalizado, a experiente policial Georgia Robinson fez um último esforço para encontrar alguma coisa. E como sempre dizem, quem procura, acha. Ao examinar registros médicos, Georgia descobriu dados hospitalares pertencentes a um homem que morava em Mackay, Queensland, chamado Ron Saunders. Lendo os documentos, Georgia ficou chocada ao descobrir que Ron também tinha outro nome, Gabriel Narri. A mais de 1.600 quilômetros de onde tinha desaparecido, Gabriel Narri foi encontrado após 23 anos.
e nesse tempo ele se transformou num homem totalmente diferente. Gabriel afirmou não ter nenhuma lembrança da vida com sua família em Sydney e havia passado as 2 últimas décadas em um estado de atordoamento mental, tendo uma lembrança nebulosa e visões intermitentes durante as noites mal dormidas que ele passou acampado na praia. Finalmente, Gabriel, que havia adotado o nome de rua Ron, foi encontrado pelo pastor Barry Hayhoe, que lhe deu um emprego como zelador em sua igreja. Quando Gabriel foi reencontrado, após a investigação da policial Robinson, uma cicatriz profunda na parte de trás de sua cabeça levou a polícia a supor que a lesão era responsável pela provável amnésia de Gabriel. Será que a causa disso foi realmente um atropelamento e fuga? Mas por que um carro queimado? Ou melhor, o que realmente aconteceu? Bom, por enquanto, essas perguntas ainda não têm resposta. Colina abaixo. Em inglês, existe uma expressão equivalente a entre a espada e a parede, mas que envolve uma pedra e um lugar difícil. E esse próximo caso, com certeza levou essa expressão ao pé da letra. Em fevereiro de 2022, um homem identificado como R. Babu foi encontrado preso em uma fenda minúscula, no meio de um penhasco íngreme. Mas a pergunta é, como foi que ele parou ali? Babu havia escalado a colina de Sherad, em Malumpusa, no sul da Índia. Mas mesmo quando seus amigos desistiram das tentativas de alcançar o pico íngreme, Babu arriscou continuar. Ao chegar perto do topo, Babu perdeu de repente o controle e começou a escorregar pelo penhasco rochoso. Mas por algum milagre, a queda desse garoto de 23 anos foi interrompida por uma fenda na rocha. Sua vida foi poupada, mas ele não tinha como sair dali. Após inúmeras tentativas fracassadas de alcançá-lo, Babu acabou sendo resgatado após ter passado 48 horas em seu palácio de pedra. Aposto que ele ficou feliz em voltar à terra firme. E também espero que Babu pense 2 vezes antes de querer ficar se mostrando para os seus amigos. Sem direção. Se cair de uma colina já foi o suficiente para deixar você inquieto em sua cadeira, talvez você não esteja pronto para a próxima história. Em 10 de junho de 2021, na cidade de Austin, no Texas, os guias turísticos ficaram chocados quando olharam para o Lady Bird Lake. Nesse lago, que fica bem próximo à borda do vertedouro, havia uma pequena embarcação com um quarteto de turistas, visivelmente apavorados. Os marujos com cabeça de vento haviam navegado por inúmeras boias de sinalização, avisando que à frente tinha uma queda de água, e o barco parecia estar bem próximo de ser ejetado pela cascata a qualquer momento. O serviço de emergência teve que agir rápido. O barco foi rapidamente amarrado a uma lancha de polícia, que o rebocou de volta até as águas calmas, longe da beira do vertedouro. Depois de chegar tão perto dessa catástrofe em potencial, eu acho que os nossos marujos deviam apostar na loteria. Não dá para desperdiçar uma sorte tão grande. A Bela da Árvore. Enquanto a Inglaterra estava em guerra, no dia 18 de abril de 1942, um grupo de 4 adolescentes se embrenhou pelas matas de Hagley Hall Estate, em Worcestershire, a 19 km da cidade de Birmingham. Depois de algum tempo caminhando pelo terreno, um dos garotos, chamado Bob Farmer, notou um grande olmeiro um pouco adiante na mata. Esperando encontrar alguns ovos de passarinho, Bob rapidamente escalou a árvore de aparência sinistra e avistou uma coisa branca e redonda alojada dentro de uma cavidade oca no tronco do olmeiro. Tirei a sorte grande, pensou Bob, enquanto tentou alcançar com cuidado seu precioso prêmio. Mas em vez de ovos de passarinho, Bob tirou do buraco um crânio humano. Assim que o grupo contou sobre a sinistra descoberta para a polícia e para os seus pais, investigadores fizeram uma busca na árvore e encontraram algo muito sinistro. Dentro da árvore havia um esqueleto humano quase completo, com sapatos, aliança de casamento e pedaços de roupa. Exames forenses revelaram se tratar dos restos mortais de uma mulher com aproximadamente 35 anos, que estava dentro da árvore desde pelo menos outubro de 1941. Mas sem nenhuma pista sobre quem poderia ser o culpado, o caso esfriou. 8 meses depois, em dezembro, um grafite misterioso apareceu em um muro em Upper Dean Street, Birmingham, em que estava escrito quem colocou Bella no olmeiro da mata de Hagley Wood. A polícia, na hora, começou a procurar no registro de pessoas desaparecidas, buscando qualquer menção sobre o sumiço de alguma mulher chamada Bella, mas sem sucesso. Até hoje, algumas pessoas dizem que o local bizarro em que o corpo de Bella foi colocado teria conexão com algum ritual de feitiçaria ou com alguma outra seita ocultista com motivações deturpadas. Hoje em dia, seria fácil testar o DNA da ossada para finalmente tentar encontrar algumas respostas sobre esse caso. Na verdade, seria se os restos mortais de Bella não tivessem desaparecido misteriosamente pouco tempo depois da necropsia. Então é só se os ossos aparecerem algum dia é que talvez consigamos obter respostas, como quem era Bella e como foi que ela foi parar dentro de um olmeiro na mata de Hagley Wood. Travado no tronco. Da próxima vez que você avistar uma árvore de aparência muito sinistra, com certeza você vai se lembrar da história de Bella. Mas não deixe essa história tomar conta da sua imaginação. Por exemplo, esse não é o Jack de O Iluminado, te encarando de dentro dessa árvore. É simplesmente um defeito na casca. Enquanto isso aqui é apenas um emaranhado de raízes entrelaçadas, parecendo uma pessoa. Mas será que outras pessoas acabaram bizarramente presas dentro de árvores? Bom, parece que em 2011, a história de Bella da Árvore estava prestes a se repetir.
Ou pelo menos, quase. O rapaz de cabelo descolorido deixou os bombeiros desconcertados quando foi encontrado preso dentro do tronco de uma árvore na manhã de 25 de outubro de 2011, em Laguna Hills, Califórnia. Demorou mais de 90 minutos para os bombeiros conseguirem libertar o homem, que deslizou buraco abaixo pelo tronco da árvore, que descia mais de 1,5 metro abaixo do nível do chão. Ok, mas como é que ele foi parar ali? Senhoras e senhores, vocês estão diante de mais um caso excelente de falta de juízo coletiva. Um dos amigos do rapaz apostou 100 pratas que ele não iria caber dentro da árvore. Boa, campeão. Eu só espero que seu amigo tenha pago pelo menos, né? Situação escorregadia. Era pouco mais de 9h30 da manhã, no dia 13 de dezembro de 2018, quando estranhos gemidos aterrorizantes foram ouvidos dentro de um restaurante chinês em São Lourenço, Califórnia. Os investigadores começaram a seguir o som dos gritos de socorro. Seguindo a voz até o teto do restaurante, eles descobriram que os gemidos ficavam mais altos conforme eles se aproximavam. Vinha do tubo de metal que fazia a coleta de gordura da fritadeira. Abrindo o tubo, os socorristas até conseguiram ver um par de braços esticados e totalmente cobertos de óleo queimado. Os tubos de coleta são usados para filtrar os vapores que vêm dos equipamentos de cozinhas comerciais, incluindo fritadeiras de imersão e panelas. Esse homem não apenas viveu o pior pesadelo de qualquer claustrofóbico, mas também fez isso o tempo todo coberto de gordura velha de fritura, nojenta e fedorenta. Acontece que, mais do que a própria gordura, esse cara era muito escorregadio e, na verdade, tentou invadir o restaurante quando ficou preso no tubo. O aspirante a ladrão passou 2 dias inteiros mergulhado nessa escuridão oleosa antes de ser resgatado do restaurante, que havia fechado recentemente. Eu não sei o que é pior, passar 2 dias mergulhado em óleo ou ser resgatado e algemado minutos depois. Mas e aí, em qual desses lugares improváveis você acha que seria pior ser encontrado? E você conhece outras histórias de pessoas que foram encontradas em lugares improváveis? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!